Você já ouviu falar no ritual Manene? Um ritual indonésio que tem como principal característica desenterrar os mortos. Corpos ultrapassadíssimos do estado de composição que ficam expostos para o público. Algo que em muitos países as pessoas encarariam como aterrorizante, amedrontador, desnecessário, desrespeito e por aí vai. Lá é encarado com uma naturalidade impressionante. E se você é sensível a esse tipo de coisa, não assista esse vídeo. Ele não é recomendado para você. Na primeira fotografia vemos uma moça segurando o cadáver de uma criança, ajeitando ela na sua melhor posição para o público. Algo que lembraria muito um museu, onde as pessoas vão para admirarem algumas obras da antiguidade. Mas aqui estamos falando de corpos falecidos, cadáveres, que já faziam tempo que estavam enterrados. Como o dessa garotinha, onde vemos aparentemente somente os cabelos em um estado conservado, ao contrário de seu corpo. E até um casal de idosos também foram desenterrados nesse ritual. Onde os dois eram realmente casal quando ainda estavam com vida. Morreram em tempos distintos, porém o estado dos corpos dos dois já estavam completamente decompostos. E foram ali colocados juntos, sentados, como sempre faziam com vida, um do lado do outro, inseparáveis. E aqui na imagem vemos o corpo de um outro senhor de idade, que parecia estar começando a ficar completamente pútrido, por mais que já havia alguns anos que estava enterrado. Outra coisa interessante que chama a atenção é que as pessoas manuseiam os corpos sem quaisquer tipos de proteções, como luvas, por exemplo. Ou seja, parece não existir medo algum de contraírem uma infecção cadavérica. Algo que para nós vivos poderia ser fatal, mas eles parecem nem ligarem para isso. Já essa mulher não fazia muitos anos que estava enterrada. E por isso apresenta essa aparência, digamos que meio conservada, meio decomposta, onde a pessoa que estava ajeitando o corpo da mulher, no momento da fotografia, parecia estar ajeitando seu cabelo comprido, muito bem conservado, onde muito provavelmente iria ficar em exposição para muitas pessoas e principalmente para os familiares. Já imaginou você algo parecido aqui no Brasil? Um tipo de ritual como esse, desenterrando os corpos daquelas pessoas que já faleceram, e tudo isso após alguns anos, seria algo muito estranho, não? Já nessa imagem aqui vemos a filha que posou para a fotografia com a mãe, ou com o cadáver da mãe, segurando as suas mãos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, já que ao lado dela existia um cadáver que fora enterrado há muito tempo e desenterrado em um estado pútrido. Por mais que seja familiar ou tudo mais, se trata de uma cena muito estranha de se ver mesmo assim. Ou seja, mais uma imagem surpreendente para nós, que faz parte do ritual Manene.
Você não acha? Aqui temos a fotografia de um senhor que estava rodeado de seus amigos e de seus familiares. Estava ali, no meio de todos, como se ainda estivesse com vida, usando seus óculos, que sempre usou quando ainda era vivo. Ao lado dele estavam seus melhores amigos, amigos que sempre estavam juntos com ele, nos melhores e nos piores momentos. Essa fotografia diz tudo. E o mais impressionante é que colocaram ele olhando diretamente para a lente da câmera, passando assim uma estranha impressão, se não fosse a sua aparência, que ali não se trataria de um cadáver, e sim de uma pessoa com vida. Um ritual para nós bizarro, porém criativo demais para eles. Essa imagem com certeza foi uma das que mais chamou a minha atenção, pois ali existe um pai segurando o cadáver de seu bebê enterrado há muito tempo. Olhamos assim para a aparência daquele cadáver, pequeno, nas mãos daquele homem. Vemos o quão triste a cena. E também, para mim, uma opinião particular minha, desnecessária. Mas digo isso aqui, no Brasil. Para eles, nada de anormal. Mas eu fico imaginando que em outros países, o quanto forte um pai teria que ser para segurar o cadáver de um filho falecido há muito tempo e desenterrado, como aquele homem segurou daquela forma. E até um militar de guerra não escapou e também teve seu corpo desenterrado para pousar naquele ritual com seu uniforme. E segurando pelos seus ombros estava seu pai, aquele cadáver em estado ultrapassadíssimo de decomposição, sem qualquer tipo de estranheza. E isso vemos na imagem. E até um senhor que tinha acabado de falecer por conta de uma doença também teve seu corpo desenterrado. E provavelmente um dos poucos que ainda estava em um bom estado de conservação, digo, seu corpo. Já que aparentemente, olhando a imagem ao que aparentava para nós, digamos que nesse ritual esses casos são raríssimos, corpos sendo apresentados com uma boa aparência, já que a maioria estão decompostos, como vimos até agora. Olhando assim, parece se tratar de uma boneca destruída por uma criança. Mas não, na imagem vemos mais um caso de um pai segurando o cadáver de um bebê, que realmente, olhando assim, parecia mesmo se tratar de uma bonequinha que teria perdido seus olhos, com o rosto furado devido às brincadeiras. Uma triste imagem de um bebê desenterrado, em um estado decomposto devido ao tempo que já havia falecido. E as mesmas palavras ditas naquela primeira imagem daquele bebê que mostramos anteriormente, de um pai que também segurava seu cadáver, caberiam aqui nesta imagem também. Mas repito, uma opinião particular minha. Realmente existem países que possuem as suas peculiaridades e algumas são bem exóticas, como por exemplo na Indonésia, que possui esse ritual, Manene. Mas repito, isso se trata de uma cultura deles, o que para nós soa como estranho, assustador, desnecessário, desrespeitoso e etc. Para eles se trata de algo natural, como o ritual dos mortos. Continue acompanhando o Adversus, pois garantimos que muitos vídeos misteriosos, interessantes, curiosos e assustadores continuarão pintando aqui em nossa telinha.